Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai estar falando sobre o RH. Essa é a realidade. Sobre quem contrata, não necessariamente sobre o RH, porque às vezes não é o RH que contrata, né? A empresa tem uma outra equipe para fazer isso. Mas vamos falar se o RH, né, ele viaja nas definições de vaga para o mercado de trabalho. No geral, se as empresas elas acabam viajando na hora de definir as vagas que elas querem para o mercado de tecnologia, principalmente aí vai sobre o mercado de segurança da informação, que é o que a gente tem mais entendimento, é um mercado que estamos mais ligados diretamente, vamos dizer assim. E, bem, para a gente iniciar isso, a gente tem que entender que no mercado de segurança da informação, assim como no mercado de tecnologia, a gente tem algumas diferenças entre as vagas e entre as definições do profissional. A gente tem o estagiário, a gente tem o profissional júnior, o profissional pleno, o profissional sênior, o especialista e assim vai. Em algumas empresas existem outros tipos de categoria, como analista de segurança da informação 1, analista de segurança da informação 2, analista de segurança da informação 3, e assim vai. No mercado de segurança da informação, a gente ainda tem algumas outras subcategorias, como, por exemplo, o Red Team, né? Então, você não vai ser um analista de segurança da informação, você vai ser um Red Team, ou você vai ser um Pen Tester, mas, da mesma forma, essas subcategorias profissionais, elas ainda possuem essa etiqueta de pleno, sênior, júnior e assim por diante. E onde que normalmente o RH viaja? O RH, ele normalmente viaja na definição do que é um júnior, do que é um pleno e do que é um sênior para sua empresa. Então, o cara acaba colocando requisitos de pleno numa vaga júnior. Quando a gente fala que um profissional ele é júnior na área de tecnologia, a gente tem que entender que ele é um profissional que não tem experiência no mercado ou tem pouquíssima experiência no mercado. Sei lá, fez um estágio uma vez na vida ou ficou meio ano, um ano numa empresa. Ele é um cara júnior, ele é um cara que não tem uma bagagem, um cara que não tem um conhecimento, não é uma pessoa que não tem esse conhecimento amplo no mercado de trabalho. E às vezes eu vejo vagas júniores requisitando, por exemplo, o que, tipo, experiência. Ah, júnior, tem a experiência de tanto tempo no mercado. Ora, se você está procurando um profissional com experiência, acredito que você que está me ouvindo concorde que o mais correto seria então buscar um profissional pleno ou um profissional sênior, porque esses caras, obrigatoriamente, eles têm que ter uma experiência de mercado. Então, você busca um profissional com experiência, você busca um profissional pleno, não um profissional júnior. Por que você vai querer um júnior com experiência? Isso não faz muito sentido, sabe? Geralmente, quando a gente fala de júnior, a gente está falando exatamente sobre alguém que está entrando no mercado agora, ou que está entrando naquele nicho agora. Por exemplo, o cara trabalhava com desenvolvimento ou trabalhava com infraestrutura, agora ele quer migrar para a área de segurança, ele quer trabalhar como analista de segurança da informação e ele vai buscar uma vaga júnior, ele não vai buscar uma vaga pleno porque ele não tem experiência, bagagem e conhecimento naquele mercado. Então, quando eu vejo que o RH, que as empresas definem um profissional júnior com uma experiência muito grande, às vezes experiência de 2 anos, aí eu vejo que a empresa ela pode estar realmente de má fé querendo pagar um salário de júnior para alguém que é pleno. Ela está querendo baratear os seus custos, está querendo pagar mais abaixo do que deveria, né? Está querendo as habilidades de, por exemplo, um sênior pagando por um valor de um pleno. E isso é um problema bem grande na área de tecnologia no geral. Eu vejo isso muito mais na área de desenvolvimento, né? Onde o pessoal quer pagar menos para um desenvolvedor e aí ele acaba oferecendo tarefas de um pleno para um júnior, ou colocando esse cara dentro da empresa como júnior e atarefando ele com coisas que ele não poderia fazer, ou ele pelo menos não deveria fazer. Então eu vejo que a viagem do RH ela vai muito mais nas vagas que tem menos bagagem, que são ali o estagiário e o júnior, do que nas vagas mais avançadas, como por exemplo um sênior ou um especialista, já que essas pessoas, né, já estão há muito tempo no mercado, então elas sabem negociar tarefas, elas sabem negociar salários, elas sabem conversar, analisar propostas de emprego e normalmente essas pessoas acabam não procurando emprego com tanta
tem muito menos sênior procurando emprego no mercado do que um júnior, né? Então as possibilidades do RH contratar essa pessoa são menores. Então hoje eu vejo essa discrepância maior nos erros das vagas de emprego voltadas ali para o lado júnior, voltadas ali para o estagiário. E quando a gente fala de estágio, que a loucura vai a um nível absurdo, né? Porque é ridículo você ver vagas de estágio que tem ali como requisito experiência, tá? Se você vê vaga de estágio que está pedindo experiência ou que está pedindo que o estagiário tenha conhecimento de 150 stacks de tecnologia, foge dessa empresa, porque os caras têm 35 parafusos a menos na cabeça, de verdade. Tá? O estagiário ele serve para que você contrate um estudante por um valor mais baixo e que você coloque esse estudante para aprender dentro da sua empresa, para que você avalie esse estudante para, quiçá, ele se efetive dentro do seu negócio. E além disso, boa parte das empresas elas possuem benefícios por ter programas de estagiário, né? Então tem isenção de imposto, tem uma cacetada de coisa. Então, se eu salvo engano, tá? Mas eu acho que para um número X de profissionais você precisa ter um número X de estagiários, obrigatoriamente. É claro que isso com empresas maiores. Então aqui, gente, quando você vê que uma empresa ela procura um estagiário que tenha conhecimento avançado em desenvolvimento JavaScript, que tenha conhecimento avançado de não sei o que lá, que tenha inglês fluente, cara, esses caras eles têm no mínimo 35 parafusos a menos na cabeça. Porque não faz sentido algum você colocar uma vaga de estágio com experiência ou com conhecimento no mercado, já que você vai estar contratando um estudante que não tem experiência no mercado e não tem conhecimento, porque esse conhecimento ele está adquirindo agora. Então, as vagas de estágio que eu acho bacana é que você coloque, por exemplo, que tenha interesse ou que possua ou que esteja estudando sobre redes de computadores, que tenha mínimo conhecimento em sistemas operacionais de Linux, por exemplo. Aí você está pedindo uma base, você está pedindo um mínimo de conhecimento, você está pedindo um interesse. Por exemplo, se é uma pessoa que odeia redes de computadores, ela não deve se candidatar àquela vaga de estágio, porque ela vai trabalhar muito com isso, ela vai acabar não aprendendo o que ela gostaria. Então, colocar esses requests, sabe? Tipo, aqui tem interesse em redes, que tem interesse em JavaScript, que possua conhecimento mínimo em Linux, que possua conhecimento mínimo em servidores, que esteja estudando tal coisa. Aí tudo bem. Agora, quando você vê uma vaga de estágio que o cara coloca lá, que precisa de um profissional que esteja há 1 ano no mercado, que esteja se formando, que tenha conhecimento total do PHP, cara, aí é maluco. Ele tá querendo, sério, ele tá querendo pagar um estagiário para fazer um trabalho de um efetivo, de um júnior, de um pleno, e assim vai. E existem, tá? Afonso tá falando, existem empresas assim, tá? Existem, de verdade. Eu já fiz 2 vídeos analisando algumas vagas, não são aquelas vagas malditas, né, com um monte de coisa absurda, são vagas realmente que eu procurei no Google e encontrei. Então eu vou estar tentando colocar aqui no card para você dar uma olhada ao longo do vídeo. São 2 vídeos, salvo engano. E acontece algumas vezes essas trocas aí do RH no que se refere às definições do que eles querem. Fora que a gente vê muito na área de tecnologia vagas com 1.558 requisitos, sendo que quando você vai trabalhar na empresa, você utiliza apenas 5 requisitos daqueles ali. Então, eles acabam colocando uma vaga que tem 100 tópicos, quando no seu dia a dia você só vai trabalhar com 3. É para encher linguiça, sabe? É para inflar a vaga. É para inflar pra caramba o que você vai fazer, ou eles querem um profissional que nem eles sabem o que vai fazer dentro da empresa ainda. Depois que entrar, a gente vê. E acontece, de certa forma, aí, com uma frequência grande isso, de ficar inflando a vaga. Como o mais comum, né, o mais tradicional hoje em dia, o tal do inglês fluente, para uma empresa brasileira que só atende clientes brasileiros e que não tem visão futura nenhuma de atender clientes estrangeiros ou ter parceiros estrangeiros no seu negócio. E aí eu te pergunto, para que essa empresa quer inglês fluente? O cara vai conversar em inglês com um profissional, com um colega de trabalho ou com um cliente em inglês, sendo que todos eles são brasileiros e falam português nativo? Não faz muito sentido. Então o inglês fluente é a nova modinha do RH. Ah, vamos colocar inglês fluente. Por quê, chefe? Ah, porque é legal ter um cara que sabe falar inglês aqui dentro da equipe. Cara, sinceramente, só faz sentido caso você tenha clientes gringos
outros funcionários gringos, certo? Parceiros gringos, por exemplo, você revende alguma solução e essa solução é vital para o seu negócio. Aí você precisa falar a língua do seu parceiro. E, cara, basicamente, ou caso a empresa tenha interesse nos próximos meses ou no próximo ano, expandir para fora do Brasil e precisa ter esses colaboradores. Aí tudo bem. Se não, não faz sentido algum você ter inglês fluente. Ah, mas porra, o inglês fluente é interessante porque na área de tecnologia a gente tem muita documentação e muita informação em inglês. Tá, e eu te pergunto, e aí? O que isso tem a ver? Porque não precisa de inglês fluente para entender isso. Você precisa de um inglês técnico. Se o seu colaborador ele sabe ler inglês e ele entende o que ele está lendo tecnicamente em inglês, ele não precisa falar inglês fluentemente para trabalhar na sua empresa, sendo que o único requisito é a leitura de material técnico. Então eu vejo que o inglês fluente é a nova modinha do RH. Eu entendo que o inglês é importante, principalmente para a área de tecnologia. Sim, mas ele é importante no quesito profissional pessoa e não no quesito empresa, porque boa parte das empresas atende o mercado nacional e não tem necessidade alguma de ter esse inglês fluente. Mas coloca lá na vaga porque é da hora, tá ligado? Vai que o chefe não sabe falar inglês e aí ele precisa trocar uma ideia com um amigo dele que ele conheceu enquanto estava na Inglaterra, nas suas férias, e não consegue. Já pensou? Aí ele pede pro funcionário dele. É que tem umas coisas que não faz muito sentido mesmo. E antes da gente ir para um outro patamar da conversa, vou interromper aqui no meio para dizer o seguinte, não é nenhuma interrupção, é um adicional, tá? É para dizer para você que no mês de outubro, a CCyber, ela fez o mês da cibersegurança, né? Porque outubro é considerado o mês da cibersegurança e a CCyber fez um baita evento ao longo do mês inteiro. E o Guia Anônima foi convidado para fazer parte de uma das lives da CCyber. Então, se você quiser assistir todas as lives que aconteceram ao longo desse mês da cibersegurança da CCyber, eu vou estar deixando o canal da CCyber aqui no comentário fixado. Se você está ouvindo isso daqui por outra rede social que não seja o YouTube, né, Spotify, agregadores e tudo mais, eu vou estar deixando na descrição o canal da CCyber, tá? Então, dá uma olhadinha lá no canal da CCyber, o conteúdo é totalmente gratuito, ok? O conteúdo é totalmente gratuito, tá tudo disponibilizado lá no YouTube, tem algumas aulas dos cursos deles disponíveis lá, tem algumas lives, tanto desse mês da cibersegurança, como de eventos anteriores da CCyber, então dá um confere, e se você não sabe o que é a CCyber é uma academia especializada em segurança da informação, principalmente no que se refere à segurança defensiva. Então eles são especialistas nisso, eles possuem um montão de cursos voltados para essa área, como por exemplo, cursos de desenvolvimento seguro, cursos realmente de Blue Team e alguns outros, até mesmo alguns treinamentos para certificações. Então tudo isso você consegue encontrar no site deles, que também vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado. Tá? Então conheça esse Cyber e dê uma olhadinha nas lives de outubro, principalmente, é claro, a live que o Guia Anônima participou, né? Voltando aqui ao RH, tem uma coisa que também a gente vê, é claro, que algumas empresas elas estão investindo bastante nessa formalização das vagas de tecnologia e nessa aceitação do mercado, ou seja, criando vagas coesas, né? Fazendo vagas bonitinhas, fazendo vagas com as necessidades realmente da empresa e não colocando um monte de stack para encher linguiça e contratando os tech recruiters, né? Que é o pessoal que atua diretamente com o recrutamento da galera de tecnologia, que sabe o que está falando, que já atuou como desenvolvedor alguma vez na vida ou tem a mínima noção do que é aquilo, do que é um JavaScript, do que a empresa precisa, de quais stacks que a empresa utiliza e que consegue conversar na linguagem da galera de tecnologia para ofertar uma vaga sabendo ali os seus limites financeiros e tudo mais. O que é muito bacana, né? As empresas estarem se adequando a isso. Mas o que acontece ainda, mesmo com esses tech recruiters dentro das equipes, é aquele lance do salário a combinar que me deixa um pouco irritado. Né? O salário a combinar maldito que você não sabe para que você está requisitando uma vaga. Alguns dizem que isso é legal, é melhor do que deixar o salário explícito, porque quando você deixa o salário explícito numa vaga, as pessoas de fora vão saber mais ou menos quanto uma pessoa que trabalha lá dentro ganha,
E os próprios funcionários da empresa vão saber o quanto o seu coleguinha está ganhando. Então o Joãozinho, que ganha R$ 3.500, vai ficar chateado porque existe uma vaga de R$ 4.000 da mesma função que ele faz. Esse é um ponto. Mas aí a gente tem que colocar na balança os prós e contras e até mesmo fazer alguns testes quanto a isso, né? Porque eu não vejo de forma positiva o salário a combinar numa vaga de emprego. Até porque quem está querendo ser contratado, ele quer ganhar um salário X, ele mais ou menos já tem na cabeça dele o quanto ele quer de grana. E quando se coloca um salário a combinar, uma das primeiras coisas que o RH faz é te questionar. E aí, qual que é a sua pretensão salarial? E essa é uma pergunta do inferno, porque ela pode te ferrar de várias formas. Essa pergunta de o quanto você quer ganhar. Porque a empresa, em nenhum momento, ela explicitou qual é o range que vai pagar. Porque o salário está combinado, não está lá de 3 a 8 mil, por exemplo. É um range, você sabe que se você pedir mais do que 8 mil, eles não vão te contratar. Então você tem uma noção máxima, você tem um teto máximo. E aí, quando eles lançam um salário a combinar, é o seguinte, tá? Na cabeça deles, eles têm assim, ó. Cara, se esse maluco pedir 5 mil reais, a gente aceita. Porque assim, 5 mil é baixo para o que a gente está pedindo. A gente está pedindo 100 tópicos de tecnologia. O cara tem que ser muito bom. O justo seria ele ganhar uns 7,5, 8 mil. Mas, se ele pedir 5, não tem por que a gente dizer que vai pagar mais. Ele quer 5, a gente paga 5. Ou seja, você perdeu 3 mil reais, amigo. Sem saber, você perdeu 3 mil reais. Porque o salário justo era 8, você pediu 5. A empresa deixou passar e foda-se. Você vai começar ganhando menos. Eles não vão dizer, cara, então, olha só, tu pediu 5, putz, olha só, cara, a gente consegue te pagar 8, tu aceita? Não vai rolar, amigo. Isso acontece em 1 milhão. Então, se você pedir menos do que é previsto, você vai perder dinheiro. E se você pedir mais do que está previsto, existe a possibilidade do cara falar, então, está muito acima do nosso budget, está muito acima do nosso teto de gastos. Valeu, falou. E aí você perdeu aquele processo seletivo que você respondeu 150 questões na plataforma maldita de recrutamento, passou por 15 etapas de contratação para chegar no final e a porra do seu salário não ser adequado com o que a empresa quer. Porque dependendo a forma que é o contrato, né, que é o processo de contratação, a caceta do budget está lá no final. Ou seja, você passa pelo processo todo para chegar na hora de debater o seu salário e o cara falar, então, tá acima do nosso teto. Não vai rolar, valeu, falou. Por que não falou a caceta do salário inicial ou range pelo menos antes, porra? Por que não disse, olha, a gente está disposto a pagar 6.500. Quem estiver disposto a receber esse salário por esses requisitos, continua no processo. Quem não tá, valeu, falou. É muito mais simples, mas não. Tem empresa desgraçada que coloca a questão salarial na última etapa de contratação. E outra parada, que eu acho uma viagem também, é um processo seletivo com 423 etapas. Gente, pra quê? Eu entendo que existe análise de currículo e tudo mais. Cara, mas tem empresa que quase pede o teu mapa astral para te contratar, tá ligado? Qual que é o teu signo? Ai, nossa, você é câncer com ascendente em virgem. Puta, que pena, não vai dar para te contratar. Nossa, dá muita raiva, não dá? Não dá vontade de pegar uma cadeira e quebrar no pescoço da pessoa? Porque, cara, é bizonho, isso é bizarro. É estranho, tipo, responda aqui 185 questões na nossa plataforma. Você vai responder todas as questões e a gente não vai nem te dar um oi. A gente não vai nem ligar para você e falar assim, ó, oi amigo, tudo bom? Você que passou 4 horas e meia do seu sábado respondendo aqui a nossa etapa de contratação, não vai rolar. Não, foda-se, eles simplesmente vão ignorar a sua existência e você vai ficar esperando por 4 meses a resposta daquela vaga de emprego que você dedicou mais de 5 horas para responder um formulário gigantesco, maior do que quando você precisa declarar o imposto de renda. Então, essa é outra parada que para mim é uma viagem absurda. Formulários gigantescos com perguntas inúteis e um monte de coisa para desenvolver um mapa psicológico de uma pessoa. Gente, é muita coisa que vocês estão usando no dia a dia.
Não dá. E se você que está me escutando aqui trabalha num recrutamento, trabalha no RH e acha super positivo que o colaborador ou que o possível colaborador gaste 6 horas da semana dele fazendo resposta de formulário para depois vocês fazerem o mapa astral do indivíduo e vocês acharem que isso ainda está certo, reavalie os seus conceitos, pense se fosse com você. Até porque ele não está se candidatando apenas à sua vaga, porque a sua empresa não vai oferecer um caminhão de barra de ouro para ele, certo? Ele está se candidatando a diversas vagas no mercado, porque ele está querendo um emprego e não um ombro amigo. Ele não está querendo um psicólogo, entendeu? Para você desenhar o mapa astral e o mapa psicológico dele e qual que é o ascendente dele. Ele não está querendo um psicólogo, ele está querendo um emprego, ele está querendo colocar dinheiro no bolso, né? Comida na mesa. Então, assim, é uma viagem absurda isso, porque o cara tá fazendo 10, 15, 20 processos de contratação. Imagina se ele perder 5 horas em cada uma. O tempo que ele perdeu aí, ele podia estar fazendo freelance, porra, pelo menos para ganhar um troquinho. Então, acho que a gente tem que ser coeso quanto a isso. E sim, ainda existem processos extremamente morosos e extremamente desmotivantes. Cara, eu já conheço vários amigos que chegaram, responderam o segundo formulário e falaram, foda-se, eu prefiro ficar desempregado do que continuar isso aqui. Realmente, assim, é absurdo. E isso, né, não é só na área de tecnologia, em algumas outras áreas é da mesma forma. Eu conheço alguns amigos aqui da área de saúde, da área de educação, né? Cara, algumas empresas têm um processo chatão. Tipo, tu fica uma semana no processo seletivo da empresa para chegar no final e falar, valeu aí, o teu currículo tá no nosso banco de talentos. Se a gente precisar, a gente te liga. E sabe o que é engraçado? É que essas empresas não usam a porra do banco de talentos. Eles têm um banco de talentos para bonito, porque tu nunca vai ser chamado. O teu currículo tá no banco de talentos, é a mesma coisa do que, pegamos o seu currículo, rasgamos, amassamos e jogamos na lixeira do escritório. Porque cara, tipo assim, a empresa, tu fez um processo na empresa, tá? Tu foi recusado. Ela falou que o teu currículo tá no banco de talentos. Beleza. Cara, se der 3 semanas e abrir uma nova vaga e tu mandar o teu currículo de novo, eles vão analisar o currículo que tu acabou de mandar, mas não vão analisar o teu mesmo currículo que tá no banco de talentos deles. É incrível a incompetência da rapaziada para fazer um filtro no banco de talentos. Parece que é uma pasta no computador do RH cheia de currículo, tá ligado? Tem 350 currículos lá dentro. Tudo junto. Aí eles têm preguiça de fazer um mining e dar uma olhada em cada currículo para ligar pra galera, para ver se já estão trabalhando, se estão no mercado de trabalho, se tem interesse em trocar de empresa. Então, sim, tem algumas coisas bem bizarras. E eu acho que é isso, eu acho que eu desabafei bastante, falei bastante sobre causos que já passaram tanto na minha vida quanto na vida de amigos bem próximos que conversaram sobre o assunto. Afonso, você se exaltou muito. Ótimo, então se exalte aqui no comentário também e fale a sua frustração sobre o RH e sobre algum processo seletivo que você participou, de preferência sem citar o nome da empresa para que não haja nenhum tipo de processo jurídico. Agradeço a C-Cyber por patrocinar esse conteúdo extremamente agressivo, lembrando que a C-Cyber, a nossa patrocinadora, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, até porque eu estou gravando isso aqui e eles só vão ver esse conteúdo no mesmo tempo que vocês. Porque eles liberaram assim, tipo, Afonso, liberdade criativa, faça os vídeos como você sempre faz. Só insere aquele trechinho falando sobre o evento que a gente fez em outubro, com diversas lives incríveis, com diversos criadores de conteúdo e profissionais maravilhosos da área de segurança e tecnologia, e que o pessoal pode consumir esse conteúdo no nosso YouTube de forma totalmente gratuita, que tá tudo certo e é exatamente o que eu estou fazendo, e ainda reforço para você que os links estão ou na descrição ou no comentário fixado. Dá uma olhadinha, beleza? Tá ouvindo a gente pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sei lá o que? Dá uma olhadinha no nosso YouTube, porque o Guia Anônima não é só o Ctrl+Shift+N, o Ctrl+Shift+N é só um dos nossos produtos, vamos dizer assim. Valeu, falou e até mais.